Amigas e amigos, nem o clima de festas de fim de ano arrefeceu o ímpeto vigarista dos boquirrotos da Operação Lava Jato. O Carlos Fernando dos Santos Lima, esse procurador, um dos paus de galinheiro da trupe, o mais ousado deles, que atua aí fazendo tabelinha com o Sérgio Moro e com o Deltan Dallagnol, ele faz uma pergunta interessante no seu perfil no Facebook, não pelo conteúdo, que é pútrido, mas pela forma. Quando ele disse aqui, de que lado você está, ele indaga. Não se trata de um duelo pessoal, falando aqui dessa contenda entre o Luiz Roberto Barroso e o Gilmar Mendes, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que ele diz aqui, de um lado, não é um duelo pessoal, é um duelo entre duas visões do Brasil, o do atraso dos interesses privados sobrepondo-se ao público, o das estruturas de poder oligárquicas de um lado, e os democratas dos republicanos, daqueles que veem o Brasil acima dos interesses de grupos políticos e econômicos, de outro. Com Barroso está Lava Jato e juízes como Moro, Gebran e Bretas. A história não perdoará os omissos. De que lado você está? Ele pergunta. Nem de um lado nem do outro. O Brasil está do outro lado, o povo brasileiro está do outro lado. Isso aqui é briga de facções. Aqui ele deixa explícito esta lógica que eu tenho falado aqui da primarização do bem contra o mal, como se eles fossem enviados do céu, para combater o pecado original. O mundo está cheio de corrupção e precisa de mãos poderosas, ungidas, para limpar tudo. Discurso de vigarista, aliás, é uma questão que eu tenho falado aqui, virou um meio de se ganhar dinheiro, status, projeção social, interesses políticos, em resumo. Essa questão de combater a corrupção, assim como essa história do meio ambiente, essa história da democracia, dos direitos humanos, essa proliferação de ONGs, de organizações não governamentais, mas tudo sem controle, enfim, e cria-se esses grupelhos aí de malandros, de espertos que ficam falando que estão combatendo a corrupção, e a gente levanta o tapete deles e está cheio de corrupção. Ficam explícitos os interesses de grupos, de facções para as quais ele trabalha. Essa manifestação dele aqui é um caso concreto sobre isso, mas ele prossegue, falando as suas diatribes. Em um outro episódio ele ataca o governador Flávio Dino, dizendo que o governador esqueceu o que é ser juiz. Olha aí, dando lição de moral. É sempre assim, essa gente arrogante, estúpido, esqueceu que é ser juiz. Infelizmente tornou-se apenas um político, e pelo jeito apenas mais um político. Aí é o político, o inferno contra o céu. Isso aqui é a classe política. O Flávio Dino foi para a classe política, virou filhote de Satanás, sabe-se lá do que. E o Flávio Dino deu uma entrevista no jornal Folha de São Paulo e atacou a Lava Jato. Pôs o dedo na ferida. Ele disse a certa altura que a Lava Jato criou uma narrativa em que os empresários, que eram o Chapeuzinho Vermelho, bonzinhos, foram extorquidos pelo lobo mau, que era o Estado. Aí ele disse, pelo amor de Deus, todo mundo sabia o que estava fazendo. Ele comentou também, o Dino, essa condenação infame, bestial do Sérgio Moro ao ex-presidente Lula, que ele disse que é um escândalo, uma monstruosidade jurídica. E depois ele diz que há uma instrumentalização da Lava Jato, que atende a certos interesses que hoje não estão claros. Para mim está claro quais são os interesses que a Lava Jato atende, quais são de fato os motivos, a função precípua desses paus de galinheiro. O Flávio Dino diz aqui, ainda tem os filhinhos dela, os netinhos, a família é grande, vai continuar até que a política se rearrume. Ela virou o principal polo de poder no país, a Lava Jato, porque não tem outro. Depois das eleições, a força da Lava Jato tende a diminuir, porque é uma anomalia ter um conjunto de profissionais não eleitos com esse poder de editar o ritmo do país. É exatamente isso, antidemocracia, antilógica, anticivilização, anti-tudo. Aí prossegue ainda o Carlos Fernando Santos Lima dizendo que une PT, PMDB, PSDB, PP e outros PSPs no Brasil. Um acordão nacional pela impunidade, como aconteceu no Peru, ou a sociedade desperta da letargia em 2018. 2018 será um triste ano na história do Brasil, pois as consequências da impunidade serão o cinismo, a falta de saúde, de educação e de segurança. Lembre-se, corrupção mata. Olha o discurso aqui do santo, o santo do pau oco, do pau de galinheiro. O Luiz Roberto Barroso, ele parece que foi
Ele perdeu a vergonha, né? Perdeu a estribeira e fica falando por aí exatamente nessa linha, né, desses corruptos aqui, né? Que ele escreveu aí um artigo na coluna do Anselmo Góes, no jornal o Globo, e lá pelas tantas ele disse o seguinte, que a fotografia do momento atual, da crise econômica, crise política e crise ética, é desoladora, mas o filme da democracia brasileira é bom. E a consciência cívica e social de que conquistamos nos últimos tempos permitirá a refundação do Brasil. Os bons não podem desistir. Por isso, não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça o melhor papel que puder. Parece um pastor pregando aqui, é uma desfaçatez, né? Cara de pau, né? Essa gente sem escrúpulos, né? Sem princípios, é isso, né? A serviço aí de interesses escusos, eles se expõem ao ridículo, né? Como é o caso desse aqui. O Deltan Dallagnol também se pronunciou, né, nesse caso aí do indulto do Temer. Olha lá, guerra de facção, claro, né? Aí ele diz aqui, se Marcelo Odebrecht tivesse visto esse indulto de Natal do presidente Temer, não teria feito acordo. Perdão de 4/5 da pena, né? Continua aberta a temporada da corrupção. Fraudem em licitações, desviem da saúde, educação e segurança. Venham, roubem, levem embora. Essa é a mensagem. Olha o pastor aqui pregando. Pastor dos infernos, né? Sérgio Moro também deu entrevista no jornal O Globo no dia 24. Às tantas, o jornal perguntou como ele se sentia diante da possibilidade de influenciar diretamente a disputa presidencial de 2018, se Lula ficar fora. Ele respondeu: o papel do juiz é cumprir a lei. O juiz cumpre a lei e julga os processos segundo as leis. As consequências fora do processo não são da responsabilidade do juiz. Se eventualmente essa situação acontecer, não foi porque o juiz assim decidiu. Alguém cometeu um crime. A lei prevê inabilitações e isso pode acontecer. Chega a ser irônico, né? O juiz Sérgio Moro defendendo a lei, né? Junto com os compadres dele, a relação de compadrio, né? João Pedro Gebran Neto, aquele desembargador da segunda instância, Marcelo Bretas, enfim, essa patota toda aí, né? É uma laia. A definição é essa aí, é uma laia. Acho que nunca na história desse país, de ex-presidente Lula, tantos membros do judiciário se juntaram para praticar tantas barbaridades. Né? As evidências estão aí. Esse site aí, o Diário do Centro do Mundo, está fazendo um belíssimo trabalho revirando, né? Levantando o tapete dessa gente. O que a gente vê, coisas que eu venho falando aqui, na verdade, eu não tenho condições, né, para ir fundo como eles vão, né, por questão de tempo, recursos e até de competência mesmo. Eles são competentes no que fazem, né? Mas o cheiro da brilhantina, eu sinto isso, não é de hoje que eu conheço essa trupe aí, já falei aqui várias vezes, né? E aí o jogo entre eles é barra pesada, né? O Janot saiu de cena, continua nos bastidores. Tem aí um caso, quem denuncia isso é o Hélio Gaspari, na sua coluna que sai simultaneamente nos jornais O Globo e Folha de São Paulo, que ele denuncia essa história aí da movimentação, né, das corporações, do judiciário. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, essa história eles estão contra a reforma da Previdência do Temer. Veja bem, porque atinge interesses deles. Eles não estão interessados em país, em republicanismo, em democracia, coisa nenhuma. Quando mexe no bolso deles, eles são oportunistas. Fazemos qualquer negócio, como dizia aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Que o Hélio Gaspari lembra aqui que a ministra Carmen Lúcia tem lá um pedido do Janot, que tenta impedir o Gilmar Mendes de julgar caso envolvendo o empresário Eike Batista. E ele recorda aqui uma resposta do Janot. Aliás, do Janot não, do Gilmar Mendes. Que ele disse que ninguém se livra de pedrada de doido, nem de coice de burro. É isso, né? O nível deles é elevadíssimo. Né? E o Gilmar Mendes tomou um coice de um desses aqui, que é esse juiz aí, Glaucenir Oliveira. Aí o Hélio Gaspari levanta quem é esse indivíduo. Né? Esse que andou divulgando um áudio aí, circulou muito na internet, no WhatsApp, Facebook, etc. Né? Que ele esteve envolvido... Ele acusa o Gilmar Mendes de ter recebido uma mala. É isso aí, né? É a guerra de facção, quer dizer, boquirroto, fala sem achando que não tem consequência, e para eles não tem mesmo, né, que é uma casta, né, a certeza da impunidade. Mas ele mexeu com Gilmar Mendes, né, essa aqui é a questão, né, que o Hélio Gaspari recorda aqui que esse juiz, tal de Glaucenir, foi pego dirigindo sem cinto, né, e quando viu que estava sendo multado por uma guarda municipal, deu ré, carteirou-a e insultou-a.
Aí dizem aqui, quando ela disse que eu levaria a delegacia, o magistrado informou, quem vai te levar, quem vai te conduzir sou eu. Esse é o tipo de gente. É quando eu falo que está infestado de corrupção, de malandros, né? O judiciário é esse tipo de que se acobertam, se acompliciam. Né? Uns vão para um lado, para uma facção, outros vão para outra. A facção da Lava Jato Globo, a facção do Gilmar Mendes, Temer, etc. E aí proliferam evidências, né, disso que eu tenho falado aqui reiteradamente, a questão de classe, a questão ideológica. Né? Não à toa que os 3 jornalões hoje fazem editoriais atacando a Venezuela nesse episódio aí da expulsão lá do embaixador brasileiro, que se metendo em... É isso, né? A defesa da democracia, a defesa dos direitos humanos. Né? Agora a moda deles é acusar a Venezuela de estar o regime, né, que eles falam, né, de estar matando o povo de fome. Como se não tivesse fome na África, aqui na América Latina. Né? Que fome? Quais são as evidências que eles apresentam para dizer que tem fome, que tem miséria na Venezuela? Tem lá problema, sim, mas é o problema histórico, né, da região da Venezuela, né? Uma população que sempre vegetou em torno de grandes poços de petróleo, porque a indústria do petróleo não é só na Venezuela, não. Aqui no Brasil nós estamos caminhando para a mesma situação, poços riquíssimos e população pobre. A questão que o Monteiro Lobato levantou aqui no Brasil e tal. Eu vou até deixar um link aqui de um artigo que eu fiz sobre isso, né, contando a história, a saga do petróleo brasileiro. Aqui na Venezuela é a mesma coisa, quer dizer, aí a Revolução Bolivariana tirou a PDVSA, a estatal do petróleo, pôs a serviço do povo. Né, isso que despertou. É dinheiro, né, o mundo. A mesma coisa das aposentadorias, né, esse ciclo de acumulação de capital. O capital precisa se reproduzir. Tem crise, eles precisam ganhar em algum lugar. Vão ganhar aonde? Precisam tirar as aposentadorias. E aí que eles veem as oportunidades para meter a mão nos recursos do povo. Né? Está acontecendo na Argentina, aconteceu na Europa, aqui no Brasil vai acontecer também. Né? A reforma da Previdência é o centro aí da lógica do processo golpista. Aí o Estadão faz editorial atacando a Venezuela, a Folha faz também, o Globo também faz, né? A Folha, aliás, faz uma provocação besta, típica dessa gente idiota, né? Raciocínio pútrefo, né? Que diz aqui, em tese caberia, né, para socorrer a Venezuela, diz que tem fome na Venezuela, miséria, né? Como se não tivesse, repito, em outras regiões. Que aí eles põem a culpa no regime, assim, o regime causou fome, não sei o quê. Ele diz que, em tese, a tarefa caberia a Cuba, China e Rússia, os aliados mais próximos da Venezuela. Mas, dado o retrospecto de tais países quanto a direitos humanos, não se devem alimentar maiores expectativas. Direitos humanos, corrupção, são as bandeiras de vigarismo. Quando alguém chega dizendo, eu sou contra a corrupção, sou contra a violação da democracia, a violação dos direitos humanos, sem entrar no mérito, pode ler na testa dele que está escrito vigarista. É isso que a gente pode ler como mensagem quando alguém diz isso sem consequência, né, de forma boquirrota. Aí é isso, né? Agora apareceu aí na Folha, a Folha dando como novidade essa história do estaleiro de Singapura, que denuncia aí que pagou propina no governo do Fernando Henrique Cardoso. Olha, a Folha dá como novidade. O Nestor de Cerveral falou isso, o Paulo Roberto Costa falou isso, e tantos outros. Não, a história do Caixa 2 que eu falei aqui, que a Lava Jato é uma operação de ocultação de corrupção, de varrer Caixa 2 para debaixo do tapete. A Operação Lava Jato tem essa função precípua. Primeiro, perseguir o ex-presidente Lula, a esquerda, o PT, etc. Segundo, varrer a corrupção para debaixo do tapete. Porque o sistema se alimenta assim, é assim que funciona, que forma esses grupos de malandros, de corruptos, falando em nome de Deus, em nome da democracia, dos direitos humanos, do combate à corrupção, e ao mesmo tempo afastando qualquer possibilidade de um sistema, de um regime que trave a lógica deles, a lógica da corrupção. Esse é o resumo da ópera. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.